e eu tô com medo de dizer, o barracão do desperdício de dinheiro público, porque esse é o grande questionamento. Se muita coisa foi comprada sem necessidade. Se muita coisa foi comprada e está estragando hoje nos barracões ali, nesse espaço gigantesco. Tem um drone para mim, Diego? Só para o pessoal de casa ter uma noção do tamanho que é o barracão. Olha isso. É simplesmente gigantesco. Era um barracão que armazenava café e hoje é um barracão que armazena o depósito da prefeitura. E tem um monte de coisa errada, né? Olha lá. Olha isso, olha o tamanho. Olha o drone entrando, ó. Isso aí foi repassado no final de 2020. Deveria ficar para ser transformado num centro de logística, não foi transformado, a União pode pedir o imóvel de volta, porque hoje literalmente é uma bagunça por completo. Eu não sei, você de casa não sabe, e nem a prefeitura sabe o que tem por lá. Não sabe, eu falo sem mediar, eles não sabem ao certo tudo que tem lá. O que é inservível, o que não presta para mais nada, o que pode ser aproveitado, o que é novo. É gigante, cara. Olha o tamanho disso, ó. Olha o tamanho das pessoas perto do barracão. O negócio é impressionante. Dá pra se perder lá dentro, hein, Laís? Sim, Parra, nem o município sabe e os vereadores também não sabiam, porque hoje teve essa fiscalização e os vereadores disseram que ficaram assustados com a quantidade de coisa. A gente comentou aqui, né, que pra gente chegar até lá também foi algo que impactou, né, aquela quantidade de materiais armazenados por ali. Então, a gente viu que os vereadores ficaram assustados também. Mas, diante dessa situação, é claro que eles precisam tomar alguma providência, né, Parra? Porque, assim, a gente acompanhou essa fiscalização, eles estiveram ali dentro, foram acompanhados, inclusive, por um servidor do município, que estava explicando para eles quais eram esses materiais, qual a ordem, né, que estava colocado ali. Mas, como você disse, é muita coisa. Então, o próprio município acabou perdendo essa noção. Então, não dá para identificar exatamente todos os materiais. Por isso, é importante que haja essa fiscalização, até para saber o que tem ali e o que pode ser utilizado. Então, hoje, essa comissão de transparência da Câmara Municipal de Vereadores esteve por lá, 3 vereadores fazendo essa fiscalização. Agora, a gente vai ouvir o que disse o Chavão. Ele conversou com a gente sobre esse trabalho que eles fizeram hoje e qual que vai ser a iniciativa a partir da Câmara para questionar o município. Vamos ouvir. Chamou a atenção quando nós chegamos aqui, vários uniformes, várias situações aqui que poderiam estar sendo utilizados para os alunos. Começamos aqui agora, não terminamos ainda a fiscalização, mas a gente está meio chocado assim, porque você vê escolas aí que tem alunos que já não têm esses uniformes para usar, né? Não tem uma blusa, agora semana passada já começou a esfriar, então é algo que a gente precisa discutir bem, um diálogo bem próximo do executivo, para a gente tentar fazer aí um mutirão, para ver se atende a comunidade, né, o dinheiro público parado aqui. Que tem que ter uniforme a mais, a gente sabe. Vai comprar alguns a mais, é claro. Mas, poxa, será que na escola as crianças não precisam mais do que ficarem no depósito? Vai esperar virar o ano? Vai esperar a camiseta ficar ruim, o tecido não fica legal, e ao invés de uma criança poder utilizar hoje? Você que está me assistindo, tem algum filho em escola municipal? Compartilha aí comigo. Você não gostaria de ter uma camiseta a mais? De ter um shortinho a mais para o teu filho? Criança suja, a gente sabe disso. Olha lá, o uniforme novinho, zerado, nas mãos dos vereadores. Coloca o YouTube para mim antes da gente chamar a Laís de novo. Estou perguntando para você quem deve ser o responsável pela má gestão do depósito da bagunça. Coloca aqui a enquete, ó. O pessoal falando, ó. Será que não é de outras administrações? Esse barracão mudou para o depósito da prefeitura. Existe há muito tempo, desde que a prefeitura é a prefeitura. Sempre teve um depósito. Mas nesse formato aqui, há coisa de 4 ou 5 anos. Ou seja, não foi na gestão atual, foi na gestão anterior. Quem tem que responder pelo caos no depósito da prefeitura no antigo IBC? O ex-prefeito, 62, o atual prefeito, 9, ou os dois, 29. Ô, Parra, isso é coisa pro GAECO, inaceitável isso, meu Deus, a Mara falando por aqui, ó. Que coisa, hein? Ô, Parra, boa tarde, depósito com um monte de entulho. Olha o tanto de sujeira, um monte de uniforme parado e não manda pras crianças, que vergonha isso, hein? A prefeitura não sabe o que tem lá, diz o Vander, mas nós, contribuintes, sabemos que cada centavo de impostos que pagamos, consumindo pelo tempo. E outra, vereadores têm que ser mais atuantes na fiscalização.
O João Amaral, Parra tem que descobrir quais são os prefeitos que compram coisas sem precisar. Mas não consigo entender, porque quando vai comprar qualquer coisa precisa de licitação, tem que investigar isso, viu? O prefeito Marcelo Bellinati tem que ser responsável, viu, Parra? O Thiago do Aeroporto, a culpa dessa organização, desse barracão, da antiga administração. O pessoal falando que o ex-prefeito pensava nisso, mas não pensava no barracão. Vão ter que responder. Vão ter que responder. Quem que deixou ficar nessa bagunça que tá? O que os outros vereadores falam, Laís, sobre a situação do barracão, hein? Pois é, Parra, nós conversamos com os outros vereadores que fizeram também aí essa fiscalização e algo que também chamou a atenção, que um telespectador estava falando aí em relação à compra, né, desses materiais, Parra. Uma coisa que chamou a atenção até quando a vereadora Mara Boca Aberta fez a fiscalização por lá, é que aqueles ônibus especiais, porque são ônibus que são especiais para as pessoas com deficiência, mas eles perceberam que o ônibus era inviável, porque ele teria que parar em determinados lugares para fazer aí esse transporte dessas pessoas. Então foi algo assim, na época, que eles disseram que era por isso que não estavam utilizando aquele ônibus, mas que o ônibus seria repassado então novamente aí à Secretaria de Educação para que eles pudessem utilizar, mas até agora eles continuam parados por lá. Então os vereadores estão questionando justamente isso, né? Porque já teve também uma fiscalização, por que ainda não tomaram nenhuma atitude? A gente também ouviu o vereador Marinho, que esteve por lá, ele faz parte dessa comissão. Vamos ouvir. Nós precisamos, acho que, fazer uma varredura aí realmente, né? Ver as situações, ver as notas, ver a data que foi entregue. Talvez tenha equipamentos ou materiais aqui que já até passaram do prazo de validade, nós não sabemos ainda, né? Um controle maior, né? Uma fiscalização maior aqui. Será que o que existe hoje no relatório lá, né, no controle das secretarias que hoje utilizam esse barracão, será que é realmente a realidade aqui, os estoques que estão aqui? Então, tudo isso nós precisamos fazer um levantamento, né? A atual administração precisa assumir essa responsabilidade, também ter um controle maior dessa situação, porque eu tenho certeza que a população que ela mais quer é que aquelas coisas que estão aqui hoje, esses equipamentos, esses acessórios, esses materiais que estão aqui, que eles não permaneçam aqui, mas que eles vão para o destino realmente, para que a população possa utilizar. É isso, Marinho, porque assim, relíquia, meu amigo, relíquia você guarda e leva para o museu. Ó, tem um carro aqui que foi o primeiro carro de prefeitura de Londrina, década de 50, década de 40, sei lá, 60. Tem um carro legal que a gente vai preservar no museu da prefeitura. Pô, bacana. A gente tem aqui o livro aqui com a primeira ata da prefeitura de Londrina. Pô, isso é museu, isso é relíquia. Isso é patrimônio histórico da cidade. Agora, aqui não é patrimônio histórico. Esse aqui é dinheiro indo pro ralo todo dia, ó. Indo embora. E a nossa cobrança vem, Laís, pelo seguinte, em 2022, eu preciso ressaltar aqui, porque teve gente que falou assim, porque a denúncia é nova. Não, não é nova. Ela já existiu, só que ela não foi pra frente. A denúncia já aconteceu, o FU falando dos ônibus, a Mara Boca Aberta denunciando esse barracão, e ficou nisso mesmo. Como é que a Câmara pretende fazer, Laís, para que agora a denúncia realmente surta efeito, hein? Pois é, Parra, o que eles podem fazer agora é, a partir dessa fiscalização, encaminhar esse documento, fazendo esse questionamento para o Executivo. Então, eles vão ter que responder como que está a organização ali dentro daquele barracão, por que esses materiais ainda não foram distribuídos pelo município. Então, é esse o questionamento. Mas disseram que vão buscar que isso seja mais rápido, para que esse problema não perdure, né? Porque, como a gente disse, a gente já mostrou, mas infelizmente não foi resolvido. E agora, mais uma vez, a gente chamando a atenção para esse caso. O Regis Choucino também conversou com a gente e falou sobre essa fiscalização. Vamos ouvir. A fiscalização aqui em si hoje, né, ela vai gerar um relatório e esse relatório nós vamos até o prefeito discutir o que possa ser feito. Claro que a gente precisa também do relatório da controladoria também, que está sendo emitido pela controladoria, para a gente, junto com a comissão de fiscalização e administração, a gente tomar as providências cabíveis, que é o nosso papel enquanto fiscalizador. Bom, tá aí os vereadores falando, né? A gente quer saber o seguinte, na prática, vai mudar alguma coisa? Esse pedido de informações endossa, bom, porque assim, o vereador não pode chegar lá pro prefeito e falar, prefeito, vamos sentar tomar um café. Prefeito, o que você vai fazer? Ele pode fazer essa interlocução, mas essa interlocução na prática não resolve o problema. Tem que ter a tal da burocracia, eles vão ter que formalizar um pedido, aprovar lá no plenário, mandar para a prefeitura, e a prefeitura falar, é isso. Eles pretendem, por exemplo, aí chegar a falar alguma coisa de envolver o Ministério Público, de envolver o GAECO na parada, para fiscalizar junto, Laís?
Por enquanto não, Parra. Eles falaram somente sobre essa documentação que é necessária, como você disse, né? Tem essa parte burocrática. Eles disseram que vão comunicar o prefeito também, de perto, né? Boca a boca, mas já vão encaminhar esse documento. E aí, de forma prática, para tentar conseguir retirar esse material dali e dar um direcionamento. Mas, como você disse, né, Parra, o objetivo é que isso realmente saia do papel e que a gente veja essa movimentação por parte do município, que inclusive também trouxe aí essa história à tona. Então, agora esse trabalho dos vereadores, eles estão questionando o município, mas o que todo mundo quer saber, né, Parra, é quando esse problema vai ser solucionado aqui em Londrina. É o grande questionamento do público. A Adriana fala aqui no nosso canal no YouTube o seguinte: ô Parra, boa tarde, a minha filha está precisando de uniforme. Eu fico pensando, Parra, se numa cidade como Londrina acontece isso, imagina em outros lugares do nosso país, né? A Ângela, meu netinho não recebeu todo o uniforme não, viu, Parra? Gaeco pra cima deles, viu, Parra? Tem que apoiar o Heavy aqui falando. Absurdo, Parra. Até hoje não entregaram camiseta na escola do meu filho. Tive que comprar. A Bruna falando por aqui. A Samara, meu sobrinho está sem uniforme. Não recebeu. Meu Deus do céu. Parra, boa tarde. Um uniforme a mais seria bom, viu? Às vezes não seca de um dia pro outro. A Franciele falando por aqui. A Janes, boa tarde, Parra. Palhaçada isso, hein? O tanto de rifa que a gente já fez na escola para colocar ar-condicionado. Por que não colocam nas escolas? Tem um monte de material por lá, viu? Cadê o Ministério Público? A Maria perguntando. A Samara, a creche não recebeu uniforme, Parra. Meu sobrinho entrou no meio do ano passado, esse ano não recebeu. Estamos no meio de abril e nada ainda. Que coisa, hein? A indignação é gigantesca aqui no nosso WhatsApp, no nosso YouTube. Gigantesca. Minha filha não recebeu uniforme, mais uma por aqui, ó, que barbaridade. Ô, Parra, estou com vergonha alheia de saber que acontece isso na nossa querida Londrina. Pra você ver, hein? Rapaz do céu. Até o Luiz falando o seguinte, cuidado para não chamar ladrões, viu, Parra? Não tem câmeras, mas tem a guarda municipal que tá fiscalizando o prédio. Os caras não vão querer entrar, né? Só faltava, né? Ladrão entrar no prédio agora para roubar o que ficou. Aí é pra acabar, né? Aí é pra acabar. Só recebi um shorts e uma calça, Parra. Recebi para usar o ano inteiro. O ano letivo vai acabar e não recebemos nada. Meu Deus do céu. O Márcio está perguntando se tem cobrança de aluguel. Não, aqui é uma cessão de espaço, viu, Márcio? A União cede para o município poder utilizar. Não tem custo para o município o barracão. Pelo menos essa informação não chegou para a gente. É uma cessão de uso, como explicou o controlador ontem, para que o município possa usar o barracão. O barracão não estava sendo usado para nada, então a prefeitura acaba sendo usado. Meus filhos não receberam uniforme, Parra. Que vergonha, hein? Somos sempre taxados de idiotas. A Silvana falando. Tá faltando nariz de palhaço pro povo, né? O resto tem de tudo. Obrigado, viu, Laís? A gente vai ficar em cima, mas muito em cima desse assunto. Nem que eu tenha que bater a semana inteira. Até deslocar em equipe para fazer o inventário lá. Tem isso, tem isso, tem isso. Custou tanto, foi fulano que comprou, foi ciclano que autorizou e assim por diante. Nós vamos ficar em cima, tá?